O som dos copos batendo no balcão ainda ecoava quando ela soltou a frase que mudaria tudo. Pelo menos meu ex tinha um bem maior. Todo o ambiente pareceu congelar por um instante. Os amigos ao redor trocaram olhares breves, alguns riram, outros abaixaram o rosto. Ele ficou parado, sem reação. O riso dela soou mais alto do que o normal, como se quisesse garantir que todos tivessem ouvido. Dentro dele, algo se partiu. Fingir que aquilo era só uma piada foi o seu primeiro erro naquela noite. A risada se dissolveu no ar, deixando um silêncio seco. Ele respirou fundo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Tentou mudar de assunto, mas as palavras não vinham. Observava a mulher à sua frente, a mesma pessoa com quem dividira sonhos, planos e até as manhãs de domingo. E agora ela parecia uma estranha. A frase repetia-se como um eco, martelando a mente dele. Pelo menos meu ex. Os convidados começaram a conversar entre si, tentando restaurar o clima leve que havia antes. Ela falava com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Pegou o celular, digitou algo rapidamente e apoiou o aparelho com a tela virada para baixo. Ele notou, claro que notou. Seus olhos seguiram o movimento, fixando-se ali por tempo demais. Uma pequena fagulha acendeu-se debaixo da superfície. Ele se serviu de mais vinho, embora estivesse satisfeito. Tentava mascarar o desconforto com normalidade, mas cada gesto dela, cada olhar, parecia carregado de segredos. Será que ela realmente quis dizer aquilo como brincadeira? Ou havia ressentimento, comparação, algo guardado que agora saía disfarçado de piada? Sentiu o peito apertar. Quando se despediram dos convidados, o trajeto até o carro se fez em silêncio. O som dos saltos dela no asfalto parecia marcar o compasso de algo que se partia. Ele abriu a porta, ela entrou sem dizer nada. No caminho para casa, o rádio tocava uma música qualquer, mas as palavras se confundiam. Ele olhava para a frente, e de vez em quando, de canto de olho, via ela sorrindo para o celular. Ao chegar, ela foi direto para o quarto, tirou os sapatos e desapareceu no banheiro. Ele permaneceu parado na sala, olhando para a porta fechada. O que mais ela escondia atrás daquele sorriso seguro? A raiva começou a se misturar com dúvida, e a dúvida com medo. Talvez fosse só um comentário infeliz, sem intenção. Talvez, mas algo nele dizia que nem tudo estava bem. Nos dias seguintes, o clima de distância cresceu. Ela ria menos com ele e mais com o telefone. Mensagens apagadas, notificações silenciosas, pequenos detalhes que destoavam. Ele tentava ignorar, mas o pensamento se infiltrava em cada momento do dia. De manhã, quando ela se arrumava apressada, à noite, quando dizia estar cansada demais para conversar. Um relacionamento não desmorona de repente. Ele racha em silêncio, um pequeno pedaço de cada vez. Lembrou-se do início, de quando ela olhava nos olhos dele e fazia planos. Agora, esses olhares eram rápidos demais. Ela o tratava com polidez, como alguém que deve manter as aparências. Ele se perguntava, em que parte do caminho tudo começou a mudar? Foi a rotina? Foi ele? Ou aquilo já estava ali há muito tempo, esperando o momento de se revelar? Numa sexta-feira à noite, enquanto ela dizia que ia sair com as amigas, ele observou o reflexo dela no espelho. A forma como ajeitou o cabelo, o cuidado com a maquiagem. Não havia erro naquele gesto de vaidade, mas o instinto dele reagiu. Não era o tipo de preparo para um encontro casual de amigas. Ainda assim, ele se calou. Depois que ela saiu, o silêncio da casa pareceu mais pesado. Ficou andando de um lado para o outro, olhando a tela escura da televisão. Ligou, trocou de canal, desligou. Sentou-se. O som de uma notificação do celular dela, esquecido sobre o sofá, fez o sangue dele gelar. Uma prévia de mensagem mostrou apenas uma inicial. E aí, chegou bem? Um simples texto, mas suficiente para plantar a semente da desconfiança plena. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Sabia que invadir a privacidade seria cruzar uma linha, mas no fundo sentia que essa linha já tinha sido apagada há muito tempo. Não abriu a mensagem. Apenas a leu com os olhos fixos na tela apagada, e naquele instante entendeu que algo havia mudado definitivamente. Horas depois, ela chegou sorrindo, o perfume diferente preenchendo o ambiente. Ele observava cada gesto, cada palavra. Foi ótimo, amor. As meninas estavam animadas. Ele apenas assentiu, sem palavras. O sorriso dela parecia natural, mas o dele era forçado e frágil. Durante o fim de semana, ensaiou enfrentar o assunto dezenas de vezes. Mas o medo de ouvir uma verdade dolorosa falava mais alto. Fingiu normalidade. Ela parecia alheia.
Até que uma cena voltou em sua mente, o jantar, a frase. De repente tudo fez sentido. Talvez aquele ex não fosse apenas parte de uma comparação despretensiosa. Talvez ainda estivesse ali, entre eles, de algum modo invisível, mas presente. No domingo à noite, sentados no sofá, ele perguntou de forma leve: "Você ainda fala com ele?" Ela olhou surpresa, arqueando as sobrancelhas. "Com quem?" Ele fingiu estar relaxado. "Com o seu ex." O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer resposta. Ela sorriu, dispensando o assunto com um claro que não, amor. Mas havia algo diferente naquele sorriso. Não era de quem nega por não ter o que esconder. Era de quem sabe que o outro já desconfia. Ele não insistiu, apenas observou. As horas seguintes foram de calma tensa. Enquanto ela dormia, ele ficou olhando o teto, imaginando em que momento o amor deles havia virado um campo minado. Uma piada, uma comparação, um deslize verbal, tudo podia ser interpretado como brincadeira, mas agora ele tinha certeza, às vezes, a verdade aparece primeiro em forma de riso. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, ele sentiu um peso diferente no corpo. Aquele tipo de peso que vem quando a vida decide começar um novo capítulo, mesmo que você ainda não esteja pronto para virar a página. Ao se despedir dela, percebeu que o abraço parecia mais curto, a voz dela mais distante. Estava tudo ali, visível, mas ele ainda se segurava à esperança. O ser humano tem o dom de acreditar até no improvável quando o coração não quer aceitar. Enquanto dirigia, pensava na frase dela, agora tão viva em sua mente. Pelo menos meu ex. Essas 3 palavras ficaram como uma cicatriz sonora. Ele sabia que o amor, quando é real, pode suportar muito, mas também sabia que respeito, uma vez quebrado, raramente volta a ser inteiro. A vida lhe parecia agora um jogo de interpretações onde nada mais era o que parecia ser. E foi nesse ponto que algo dentro dele começou a mudar. Deixou de ser o homem que aceitava um incômodo calado. Passou a observar, registrar, conectar pontos. Ainda não sabia como, nem quando, mas uma certeza crescia, aquela história ainda não havia terminado. E o fim não seria aquele que ela imaginava. Naquela segunda-feira, o escritório parecia mais silencioso do que o normal. O som dos teclados, o telefone tocando distante, e os passos pelos corredores formavam um pano de fundo para a tempestade que acontecia dentro dele. Ele tentava se concentrar nos relatórios, nas reuniões, nas planilhas, mas o pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. O olhar dela, o jeito de falar, os pequenos gestos que começaram a se repetir nos últimos dias. Quando algo muda entre 2 pessoas, o corpo sempre denuncia. E ela denunciava em cada suspiro, em cada risada que agora parecia reservada para alguém que não era ele. Durante o almoço, pegou o celular, abriu a rede social dela por impulso. As fotos antigas ainda estavam lá, mas algo chamava atenção. Nos últimos dias, nenhuma nova publicação, nada, apenas curtidas em posts que pareciam aleatórios, mas sempre de um mesmo perfil. Ele clicou. Era uma conta discreta, sem muitos seguidores, um nome abreviado, mas a sensação foi imediata. O mesmo nome que aparecia na mensagem da sexta-feira. O mesmo homem. O coração acelerou. As mãos começaram a suar. Enquanto deslizava pela tela, tudo começou a fazer sentido. As piadas recentes, o distanciamento, o olhar vazio quando estavam juntos. Era como se o presente estivesse colidindo com algo que ele não sabia que ainda existia. E, de repente, a frase que ela havia dito naquela noite já não parecia mais uma piada inofensiva, mas um lembrete cruel de que talvez ela nunca tivesse realmente deixado o passado para trás. Naquela noite, evitou conversar. Chegou em casa cansado, fingindo uma rotina comum. Ela estava na sala, assistindo a um programa qualquer, descontraída, o celular ao lado. O mesmo aparelho que guardava todos os segredos que ele ainda não tinha coragem de encarar. Sentou-se ao lado dela, observando-a rir. Ela parecia tranquila, talvez porque acreditasse que ele continuava no papel de marido despreocupado. Mas dentro dele, a confiança já havia se fragmentado de tal forma que qualquer tentativa de fingir normalidade soava falsa. Enquanto ela tomava banho, ele olhou para o celular sobre o sofá. O som da água correndo no banheiro dava a ele uma sensação de urgência e permissão. Pegou o aparelho, hesitante. As mãos tremiam. Uma senha. Tentou as combinações que conhecia. A 4ª funcionou. O coração batia forte demais, quase dolorido. Cada toque na tela parecia um passo perigoso num terreno que ele sabia que não teria volta. Entrou nas mensagens. No topo, o nome familiar. Abriu. As palavras estavam ali.
Conversas curtas, mas íntimas. Risadas digitadas, lembranças, apelidos antigos. Trocavam mensagens havia meses. A leitura foi como uma lâmina lenta. Havia planos, insinuações, comparações, e uma linha recente que fez o peito dele gelar. Ainda penso que nada foi igual depois de você. O som da água parou. Ele trancou o celular e o devolveu ao sofá, mas o dano já estava feito. Quando ela saiu do banheiro, enrolada na toalha e com os cabelos molhados, ele a olhou e percebeu que conhecia outra pessoa. Não dizia respeito ao corpo nem ao rosto. Era algo invisível, mas definitivo. Ela havia cruzado um limite. E agora, ele também. Os dias seguintes foram uma sequência de ação e silêncio. Ele se tornará observador, medindo cada resposta dela, cada expressão. As palavras que antes soavam doces agora vinham mornas, e a casa parecia gelada mesmo com o calor lá fora. Ele falava menos. Ela falava rápido demais. E no meio disso tudo, começou a surgir nele um sentimento novo, algo entre indiferença e força. À noite, deitado ao lado dela, lembrava-se de como tudo havia começado. Pensava nas viagens, nas risadas, nas noites de cumplicidade. Tentava entender onde havia perdido o respeito. A traição parecia não ser apenas física, era falta de cuidado, de consideração, de empatia. Era brincar com a dor de quem te ama, fingindo inocência. No trabalho, um colega o chamou para sair. Vamos espairecer um pouco, cara. Você anda estranho. E ele foi. Na mesa do bar, entre risadas que não significavam nada, percebeu que não era o único tentado a fugir da própria vida. Escutou histórias parecidas, finais parecidos. Voltou para casa pensando em como a mentira parece igual em todas as bocas, só muda o nome do culpado. Ao abrir a porta, ela estava na sala, o rosto iluminado pela luz do celular. Ele perguntou, conversando com quem? A resposta veio na ponta da língua, automática, com a Carol. Ele caminhou até ela, lentamente. O olhar dela oscilou. Pode me mostrar? Ela hesitou. O silêncio que se instalou falou mais do que qualquer conversa. Ele sorriu. Um sorriso calmo, quase casual. Tá bom, deixa pra lá. Subiu as escadas, cada passo marcando uma certeza. Naquela noite, ele tomou uma decisão silenciosa. Não iria gritar, nem confrontar. Irá esperar o momento certo. Não para se vingar, mas para colocar um ponto final digno numa história que um dia tinha sido bonita. Sabia que ficar em silêncio pode ser a forma mais dolorida de gritar. Os dias seguintes foram apenas ensaio para o que viria. Ele voltou a agir normalmente, a rir de forma leve, a conversar. E ela, talvez confiante de que ele não sabia de nada, relaxou. Voltou a aceitar convites de amigos, a se arrumar mais, a sair sem explicação. Ele observava tudo com calma, guardando dentro de si cada detalhe. A diferença é que agora ele não sentia mais dor, apenas certeza. Um sábado à tarde, ela entrou em casa apressada, tentando esconder um nervosismo que o olhar dela não conseguia disfarçar. Onde você estava? Perguntou ele com naturalidade. No shopping com as meninas. Ele simplesmente assentiu. E então, com um leve sorriso, acrescentou, engraçado, porque acabei de ver uma delas e ela disse que passou o dia todo com a família. Ela congelou. A cor sumiu do rosto. O sorriso, que sempre vinha pronto, desapareceu. O som de uma respiração curta preencheu o espaço. Ele olhou para ela com calma, sem raiva, mas com um tipo de maturidade que nasce da dor. Sabe, às vezes eu acho que a pior parte de uma mentira não é o que você descobre, é perceber o quanto a pessoa achou que você era tolo bastante para nunca descobrir. Ela tentou reagir, tentou mudar de assunto, mas a tensão já tomava o ambiente como uma névoa espessa. Ele se levantou, andou até a janela, observou o céu escurecendo. Dentro dele, a decisão estava pronta. Não precisava mais de provas, não precisava mais de explicações. Apenas precisava esperar o momento certo para encerrar de vez aquela história. Naquela noite, olhando o reflexo dela no espelho, percebeu que já não havia da mesma forma. Compreendeu que certos relacionamentos não acabam quando alguém diz acabou. Eles terminam no instante em que o respeito se vai. E naquele ponto, o respeito já era uma lembrança distante, assim como o amor que um dia os uniu. Na manhã seguinte, ele acordou antes do despertador. Ficou um tempo deitado, observando o teto, ouvindo os sons da casa despertando aos poucos. O cheiro do café vindo da cozinha já não trazia a mesma sensação de conforto. Levantou-se devagar, arrumou a cama e foi até a sala. Ela estava ali, mexendo no celular, distraída. Quando o viu, forçou um sorriso. Bom dia, disse,
sem levantar o olhar do aparelho. Ele respondeu, sereno, apenas com um aceno de cabeça. A voz dele soava mais calma do que ele mesmo esperava. Aprenderá que quando o coração se cansa, o silêncio ganha o papel principal. Sentou-se, observando-a por alguns segundos. Ela parecia desenhada por uma rotina fria, como se cada gesto fosse automático. Tomou o café, fingindo ler algo no jornal. Cada palavra parecia carregada de ironia, agora que ele sabia de tudo. Quando ela se levantou para ir trabalhar, ele apenas observou. O beijo de despedida foi rápido, sem emoção. Assim que a porta se fechou, ele soltou um longo suspiro. Ligou o computador e começou a escrever. Não uma mensagem, não uma justificativa, apenas palavras que precisavam sair. Às vezes, o alívio vem ao transformar o caos interno em frases. Descreveu ali, em poucas linhas, como o amor havia se desgastado, como o respeito fora substituído por zombaria, e como ele, até então, havia fingido não ver o óbvio. Quando terminou, respirou fundo. O texto não era para ela, era um espelho para ele próprio. Durante aquela semana, decidiu observar até o último detalhe. Os horários, as reações, os silêncios. Cada mentira dita com naturalidade tornava-se um lembrete de que ela acreditava ainda estar no controle. Mas ele aguardava, não com ódio, e sim com estratégia. Havia algo libertador em saber a verdade e escolher o momento de revelá-la. Na sexta-feira, ela sugeriu outro jantar com os amigos. Ele aceitou. Não mencionou nada, apenas concordou. O teatro ganharia seu último ato. Passou o dia tranquilo, trabalhando normalmente. Então foi para casa, tomou banho, arrumou-se e esperou. Quando ela apareceu na escada, pronta para sair, ele percebia o cuidado nos detalhes. O perfume, o vestido, o penteado. Tudo igual às vezes em que ela deixava a casa com um segredo guardado no bolso do celular. Ele sorriu. Você está linda. Ela agradeceu, surpresa com a serenidade dele. No restaurante, o grupo estava animado, rindo alto. Ela parecia confortável, como se o peso das últimas semanas tivesse desaparecido. Ele a observava discreto, bebendo calmamente, participando pouco das conversas. Quando chegou o momento em que as taças se ergueram para um brinde, ela olhou para ele, talvez sem pensar, talvez por impulso, soltou algo parecido com a antiga provocação. Agora ele aprendeu a relaxar. Quem diria? O meu ex era mais espontâneo. O barulho das conversas se dissolveu num segundo. Ele pousou a taça com delicadeza, olhou diretamente para ela e, num tom calmo, disse, engraçado, porque o seu ex acabou de curtir uma foto que tiramos juntos semana passada. Coincidência, né? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia constrangimento apenas, havia choque. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. O rosto dela perdeu o brilho, e ele se manteve imóvel, olhando sem raiva, apenas com a convicção de quem já não sente mais dor. Uma das amigas tentou disfarçar, puxando assunto, mas ninguém ali conseguia sustentar a conversa. Ele se levantou devagar, colocou o dinheiro sobre a mesa e apenas disse, divirtam-se. Saiu sem olhar para trás. O ar da rua parecia mais leve do que em muito tempo. Naquela noite, dirigiu sem destino. A cidade passava pelas janelas em flashes de luzes desfocadas. Cada esquina parecia um pedaço da história que ficava para trás. Parou o carro próximo ao parque onde costumavam caminhar nos domingos. Desligou o motor, respirou fundo e fechou os olhos. Percebeu que não havia mais tristeza ali, só uma estranha sensação de paz. Quando chegou em casa, ela ainda não tinha voltado. A ausência dela parecia preencher o espaço inteiro. Sentou-se na mesa da cozinha e olhou em volta. Cada objeto contava uma história, mas nenhuma delas fazia mais sentido. Foi até o quarto, pegou uma mala e começou a colocar algumas roupas. Não fazia planos grandiosos, apenas sabia que ali já não era o lugar dele. Horas depois, ouviu a chave girar na fechadura. Ela entrou apressada, os olhos úmidos, tentando falar. Eu posso explicar, disse, mas a voz falhava. Ele não respondeu. Continuou dobrando as roupas, calado, sem pressa. Quando ela se aproximou, segurou a mão dele. Não é o que você pensa, juro. Ele levantou o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de forma verdadeira. O problema é justamente esse. Eu já não penso nada. Ela chorou. Falou sobre arrependimento, sobre confusão, tentou frases longas e vazias. Ele ouviu em silêncio, cada palavra soando como eco num corredor vazio. Depois de um tempo, disse, sabe o que mais machuca? Não foi a traição, foi o riso. Aquela noite,
quando você fez questão de me diminuir na frente de todos, foi ali que o amor começou a morrer. Todo o resto só confirmou o que eu já sabia. Ela engasgou com um choro. Eu errei, eu fui idiota, mas eu te amo. Ele recolheu a mala, colocou-a perto da porta e respirou fundo. Às vezes, o amor não é suficiente quando o respeito é esquecido. E o que resta depois disso, não é amor, é peso. O barulho da mala sendo arrastada pelo chão ecoou pelo corredor até a porta. Ele parou por um instante, olhou para trás e viu o rosto dela coberto de lágrimas. Sentiu pena, não raiva. Algo dentro dele compreendia que a dor dela agora era consequência das escolhas que fez. Disse apenas, cuida de ti. E saiu. Caminhou pela rua vazia, o vento frio batendo no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peito leve. A mente, silenciosa. A cada passo, percebia que estava se afastando não só dela, mas também do homem que ele tinha sido, aquele que aceitava migalhas travestidas de afeto. O relógio da igreja próxima marcava meia-noite, e ele teve a sensação de que estava começando uma nova vida. No fim da rua, parou e olhou para trás. A janela do quarto ainda estava iluminada. Fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Às vezes, perder alguém é a única forma de se reencontrar. E, naquele instante, entendeu que algumas dores vêm para ensinar o valor do silêncio, do respeito e da dignidade. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não de tristeza. Era um silêncio quase terapêutico, um espaço de respiração depois de tanto tempo sufocado. Ele alugou um pequeno apartamento na parte antiga da cidade, um lugar simples, com paredes claras e janelas amplas. Não havia luxo, mas havia paz. Pela primeira vez em meses, acordou sentindo que o tempo voltava a ter um ritmo natural. Preparava o café ouvindo o som dos pássaros do lado de fora, e o gosto amargo da bebida parecia um lembrete de que estava vivo, livre e reconstruindo. Às vezes, imaginava o que ela estaria fazendo, não com saudade, mas com curiosidade distante, como quem observa uma fotografia antiga e tenta lembrar quem era naquele momento. No fundo, sabia que aquele capítulo estava encerrado. E mesmo assim, em algumas madrugadas mais silenciosas, ainda era invadido pela lembrança da noite do jantar, das risadas, do constrangimento, da frase que havia plantado toda a dor que veio depois. Era como se aquele instante tivesse marcado o ponto exato em que tudo começou a ruir. Voltava no pensamento e percebia que o erro maior não foi o que ela disse, mas o que ele aceitou calado. Por medo de confronto, por acreditar que amar era suportar, mesmo quando o respeito desaparece. Agora compreendia que amor não é sobre engolir dor, é sobre cuidar sem se diminuir. E essa consciência o transformava. No trabalho, os colegas notaram a mudança. O homem antes retraído agora tinha o olhar firme, a fala tranquila. Um deles comentou, "Você parece outro." Ele apenas riu. Não precisava explicar. Quem renasce de uma dor profunda não volta igual, volta mais inteiro. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, viu um casal rindo alto no banco de trás. O gesto espontâneo, a leveza dos dois, trouxe uma mistura de nostalgia e entendimento. No passado, ele teria sentido inveja. Agora, apenas desejo sincero de que aquelas duas pessoas soubessem valorizar o que tinham antes que fosse tarde demais. Ligou o celular para responder algumas mensagens e viu uma notificação antiga pedindo atualização de fotos nas redes. A última publicação ainda mostrava ele e ela, sorrindo. Pensou por um instante em apagar, mas desistiu. Não precisava apagar para seguir em frente. A foto não representava mais quem eram, mas lembrava quem ele foi. E isso bastava para entender o quanto tinha evoluído. Naquele mesmo dia, à noite, enquanto organizava algumas caixas, encontrou cartas antigas. Eram dela, escritas no início do relacionamento. As palavras falavam de amor, de promessas, de eternidade. Leu com calma. Em vez de raiva, sentiu compreensão. O amor que existiu foi verdadeiro no seu tempo, e negar isso não mudaria a história. O erro veio depois, quando o cuidado virou jogo e o riso se tornou humilhação. Guardou as cartas novamente, mas agora sem o peso de antes. Era uma parte da vida que cumprirá sua função. Antes de dormir, abriu o bloco de notas do celular e digitou uma frase curta. A verdade não destrói, ela liberta. Olhou aquelas palavras e entendeu que ali estava o resumo de tudo o que havia vivido. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Era ela. A voz do outro lado parecia hesitante, fraca. Eu precisava ouvir a sua voz, disse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Por que agora? Perguntou. Porque eu sinto falta das nossas conversas, da leveza que tínhamos. Ela parou, respirou fundo. Eu me arrependo de tudo.
Ele olhou pela janela. O céu cinza começava a se abrir. Sabe, a vida tem um jeito estranho de ensinar. Às vezes, a gente precisa perder para entender o valor do que tinha. Mas arrependimento não é pedido de volta. É aprendizado. A voz dela se embargou. Você me odeia? Ele respondeu calmamente. Não. Eu aprendi a não odiar quem um dia amei. Eu só não quero mais voltar a ser quem eu era ao seu lado. O silêncio que veio depois foi longo, pesado, mas necessário. Era o tipo de pausa que encerra histórias. Quando desligou, sentiu algo semelhante a encerramento. Não havia vitória nem derrota, apenas paz. Sentou-se, olhou o vazio à frente e percebeu que o ciclo tinha se fechado. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho e em novas rotinas. Descobriu prazeres simples, cozinhar, caminhar ao entardecer, conversar com estranhos em cafés. Aprendeu a estar só sem se sentir solitário. Às vezes, quando alguém perguntava sobre o passado, ele apenas sorria e dizia: algumas histórias terminam para que a gente volte a se escrever. Certa noite, abriu o e-mail e encontrou uma mensagem dela. Curta, direta. Espero que esteja bem. Levei tempo, mas entendi tudo. Obrigada por ter saído sem gritar. Ele leu, respirou fundo e não respondeu. Não por orgulho, mas por gratidão. Havia coisas que o silêncio comunicava melhor do que qualquer palavra. Na varanda, olhando as luzes da cidade, sentiu a mente tranquila. Lembrou do homem que um dia aguentou humilhações por medo de perder. Agora, riu sozinho. Percebeu que, às vezes, o verdadeiro ganho vem quando a gente decide perder o que não merecia carregar. E assim, sem pressa, sem drama, escreveu no papel o que se tornaria a última frase daquela história. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Ao terminar de escrever, sentiu que, dessa vez, o silêncio dentro dele não era vazio. Era paz. O tempo passou, e com ele as lembranças começaram a perder o peso. Os dias seguiam num ritmo simples, quase previsível. Ele aprendeu a apreciar a rotina, o silêncio, os pequenos rituais do cotidiano. Acordava cedo, preparava o café, lia as notícias, caminhava sem pressa. Não havia mais espaço para mágoas, apenas para o que era essencial. Percebeu que a serenidade não vem quando tudo está bem, mas quando a gente aprende a ficar em paz com o que ficou para trás. Certa manhã, enquanto caminhava pela rua, cruzou com um rosto familiar. Por um instante, o coração apertou. Era ela, sozinha, distraída, com o olhar perdido em algum ponto qualquer. O encontro durou poucos segundos, mas foi o suficiente para entender tudo o que precisava. Ela também parecia diferente. Havia um cansaço nos olhos, uma melancolia que dizia mais do que palavras. Os dois se olharam e sorriram, um sorriso leve, sem vestígios de rancor. Ele apenas acenou com a cabeça e continuou andando. Não havia o que dizer, não havia o que recuperar. O perdão já existia, silencioso. Enquanto seguia o caminho, percebeu que o passado, por mais doloroso que fosse, não o definia mais. Era parte da história, mas já não era o enredo. Recordou-se de como doeu perder, de como se sentiu pequeno, humilhado, mas também de como se reergueu. A vida seguia, e agora o som dos seus passos era o compasso da própria liberdade. Mais tarde, sentado em um café, observou as pessoas passarem pela calçada. Casais, grupos de amigos, crianças correndo. Cada rosto parecia carregar uma história que ele jamais conheceria. Pegou um caderno e escreveu: o amor machuca quando o respeito vai embora, mas se cura quando a gente volta a se respeitar. Sorriu ao reler a frase. Era simples, mas traduzia tudo o que havia aprendido. Às vezes, amigos o procuravam para desabafar sobre relacionamentos. Ele ouvia com atenção. Alguns reclamavam dos mesmos sinais que ele um dia ignorou: a frieza, a indiferença, o descuido. Ele não dava discursos. Apenas dizia com calma: presta atenção no que te tira o sono. Geralmente, é aí que mora a verdade. Essas palavras, repetidas em conversas diferentes, eram agora quase um código pessoal, uma lição vivida na pele. Num fim de tarde, sentado na varanda, recebeu uma mensagem curta de um número desconhecido. Espero que esteja bem. Eu finalmente estou aprendendo a ficar sozinha. Era dela novamente. Por alguns segundos, o peito apertou, não de amor, mas de empatia. Ele respondeu: ficar sozinha às vezes é o primeiro passo para nunca mais aceitar o que te diminui. E só. Não havia espaço para mais conversas. A mensagem dele era despedida e bênção ao mesmo tempo. As semanas se transformaram em meses. O trabalho prosperou, as amizades se fortaleceram,
e a vida começou a ter outro ritmo. Um convite para uma viagem chegou de um antigo amigo. Ele aceitou sem pensar muito. Era hora de conhecer lugares novos e, principalmente, versões novas de si mesmo. Durante a viagem, conheceu pessoas interessantes, riu de verdade pela primeira vez em tanto tempo que quase estranhou o som da própria risada. Sentado diante do mar, com o vento bagunçando o cabelo e o cheiro de sal tomando o ar, pensou em tudo o que viveu. A dor, afinal, o moldara. Ele já não era o homem que suportava humilhações em nome de um amor desequilibrado. Agora, entendia que amor de verdade não é sobre se provar digno, é sobre ser visto, respeitado e escolhido todos os dias. Numa conversa descontraída com os novos amigos, alguém comentou sobre relacionamentos do passado, e ele apenas respondeu: "Uma vez me ensinaram que algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar quem queremos ser, e outras, para nos mostrar quem nunca mais queremos nos tornar." Os amigos riram, acharam bonito. Ele riu junto, porque sabia que, dentro daquela frase, havia uma história inteira condensada. Quando voltou para casa, já não havia vestígios dela em lugar algum. Nem cheiro, nem fotos, nem lembranças amargas. Tudo havia se transformado em aprendizado. Olhou ao redor e percebeu que aquele novo espaço, antes vazio, agora era um lar. As paredes carregavam silêncio, mas um silêncio bom, como o de um coração em paz. Uma noite, ao caminhar pelo mesmo bairro onde um dia viveu suas maiores dores, avistou o restaurante em que tudo começou. As luzes estavam acesas, mesas ocupadas, risadas enchendo o ar. Por impulso, ele entrou. Sentou-se exatamente no mesmo lugar onde um dia ouviu a frase que mudou tudo. Pediu um vinho, olhou em volta e percebeu que nada ali mais lhe causava dor. O mesmo cenário, mas um homem completamente diferente. Pegou o celular, abriu a câmera e fez uma foto do copo com o reflexo das luzes. Postou nas redes com uma legenda simples: "O mesmo lugar, outro coração." Não havia ironia, apenas encerramento. Às vezes, a melhor resposta é mostrar que você seguiu em frente sem precisar explicar nada. Ao sair, o vento da noite soprou frio e leve. Ele caminhou lentamente, com a sensação reconfortante de que todas as peças da vida haviam voltado a um novo lugar. E, no fundo, sabia que não se tratava apenas de superação, mas de renascimento. Aprenderá que o maior poder de alguém não está em vencer o outro, mas em se reconstruir depois da dor. Naquela noite, antes de dormir, escreveu no diário: "Se um dia alguém rir de você, lembre-se de rir também, mas do passado, que achou que te quebrou." Sorriu, fechou o caderno e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz, sabendo que o amanhã não vinha acompanhado de lembranças, e sim de oportunidades.